Olá, meus amados, olá, nação, sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha de geopolítica. Se você não viu ainda as nossas aulas anteriores, por favor, dê uma olhada. Tem uma série toda especial preparada para te ajudar a entender esse momento. Eu quero deixar um grande abraço para os nossos administradores de grupo, né? Para todos aqueles membros fiéis da Escola da Vida Online, da Universidade da Vida Online, da Mentoria Salto Quântico 5D e todas aquelas pessoas que acompanham o nosso trabalho. Se você não conhece ainda a Escola da Vida Online, você está perdendo, está dando bobeira. Vou deixar o link aqui embaixo do meu site, Felipe Figueira. Entra lá e se inscreva agora mesmo, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre jogos de estratégia. Você provavelmente já deve ter ouvido falar do xadrez, já deve ter jogado xadrez quando criança. Só que existe um joguinho chamado Go, tá? Lá na China. E ele é um jogo de xadrez com esteroides, tá? Então, como é que funciona esse Go? É um jogo muito parecido com o xadrez, só que ele acontece num tabuleiro muito maior e você pode atuar simultaneamente. Então, o que acontece hoje em dia na geopolítica? Não só no Brasil, mas também em todo o mundo. Você tem ataques simultâneos, tá? E o que acontece com esses ataques simultâneos? Eles impedem uma reação organizada. Então, você já deve ter percebido aí o nível dos nossos políticos, né? As pessoas que estão no nosso Congresso Nacional. Muitas delas não têm a mínima condição de estar lá. E, para melhorar ainda, nós carecemos de inteligência de Estado. Independente do governo que venha, nós precisamos, né, pensar no futuro do Brasil. Nós precisamos inventar alguma agência ou modificar alguma coisa na nossa Constituição para que a gente não sofra tanto quando muda de governo. Então, o que acontece? Entra um governante, ele vai lá, destrói tudo que o outro fez e implementa tudo novo. Aí troca, muda tudo de novo. Isso a nível municipal, estadual e federal. O Brasil é maior do que essas disputas políticas. Então, realmente nós ficamos indefesos perante a esses ataques simultâneos, porque a gente muito mal consegue se defender de um ataque de cada vez. Você já imaginou o que a gente está vivendo hoje em dia? Se você parar para pensar e analisar, você vai ver que está tudo acontecendo de forma coordenada, simultânea, em diferentes partes. Realmente fica muito difícil. E o que a gente percebe, assim, eu falo do ponto de vista de uma pessoa que estuda estratégia empresarial e dá aula de estratégia empresarial há pelo menos 10 anos, né? E eu gosto muito disso. A gente fica observando as notícias, fica observando os movimentos, né, dos atores. E os meus alunos, né, na época da faculdade, não gostavam muito. Por quê? Eu sempre falava de estratégia e pedia para que eles trouxessem notícias sobre isso, né? Porque não adianta nada você estudar, você tem que ver na prática. E o interessante é que muitos deles hoje em dia me agradecem. Caramba, eu de vez em quando recebo alguns recados. Olha, você viu o que aconteceu, professor? Eu lembrei de você. Então, não tem nada melhor, né, do que você se lembrar depois de 10 anos, porque alguém aprendeu alguma coisa com você. Então, esse ponto de ter uma inteligência de Estado, tá,
que possa pensar nesses projetos a longo prazo, que possa manter isso independente do governo. O governo ele é eleito, mas o Estado ele deve permanecer, né, com as suas diretrizes. É por isso que a gente tem, gente, o plano plurianual. Não adianta de 4 em 4 anos a gente querer mudar tudo. Todo mundo que entra quer mudar tudo. Sendo que uma das chaves do desenvolvimento, seja ele econômico, social ou ambiental, é a continuidade. E cá entre nós, será que muda tanto assim essa política a ponto de deixar tudo para trás e querer, entre aspas, recomeçar uma coisa nova? Isso não existe. Quer dizer, isso existe, infelizmente. Um outro ponto também que tem que ficar claro para você, cristalino para você. Os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento só não crescem porque não há transferência de tecnologia. Eu tive o prazer e a honra de trabalhar nas Nações Unidas, lá na Primeira Avenida em Nova York. E eu vi o nosso embaixador, o Celso Amorim, numa das câmaras de discussão, na ECOSOC, né, que é a Câmara Econômica e Social, transferir voluntariamente a tecnologia de mapeamento de florestas por satélite para a África do Sul. Ninguém me contou, eu vi, eu estava lá. Então, o Brasil tem uma cultura, ele tem uma história de colaboração com os outros países. Assim nós fizemos nas guerras, assim nós fizemos no Haiti, assim nós fizemos em outros tantos lugares. O brasileiro é um povo solidário e é um povo que é muito determinado. Nós só precisamos entender um pouco mais desse nosso cenário. Então, os grandes países querem manter o seu poder hegemônico com essa tecnologia. Gente, eu fico assim, perplexo, perplexo, para não dizer outra coisa, com o poder de certas empresas. A Amazon, a SpaceX, que são empresas americanas, e tantas outras, a Microsoft, a tecnologia disponível para essas empresas, a Apple, assim, são tecnologias que poderiam acabar com a fome, acabar com a seca. Só que se acabarem com a fome e com a seca, o que vai ser? E aí as pessoas ficam inventando essa história de colonizar Marte. E fica todo mundo falando do espaço. Gente, por favor, tem gente morrendo na sua rua. Tem gente precisando de ajuda na sua rua. Que essas tecnologias possam ser transferidas para o bem da população. Mas aí a gente tem que vencer um grande inimigo, que é o ego, que é o poder, o controle e o território. E aí como é que fica se você transferir tecnologia? Poxa, você pode transferir tecnologia para que essas nações que estão lá passando fome e necessidade possam se desenvolver. E existem muitas ações e muitas pessoas com esse espírito. E inevitavelmente é isso que vai acontecer. A gente vai chegar num ponto, que a gente vai estar consciente o suficiente para poder fazer melhores escolhas. Não tem outro jeito. Nós já somos espionados. O seu telefone aí já está gravando tudo, já está vendo tudo.
O futuro é transparente e vai ficar cada vez mais claro para as pessoas o que está sendo feito. Então, assim, o que a gente tem que fazer é compartilhar esse tipo de informação, buscar cada vez mais trabalhar a nossa consciência, porque tecnologia para acabar com a sede, com a fome, com as doenças já existe. Não tenha dúvida disso. Só que a questão é que o ego, né, é que a soberania das nações é que realmente trava, né, essas tecnologias de alcançarem os lugares mais longínquos. É naquela tribo, né, é aqui perto, aqui de casa, né, a 20 quilômetros daqui, existem famílias que não têm água, que não têm saneamento básico, que aliás é um problema do século XIX, que a gente não resolveu ainda. Então, fica realmente muito difícil para uma nação pequena ou em desenvolvimento que não tem essa tecnologia saber se defender. É a posição que o Brasil está agora. O Brasil não sabe se defender. Ele não tem inteligência de Estado, ele não tem produtos tecnológicos, né? Ele tem uma população que ainda, né, precisa de educação, mas a saída, no meu entender, virá a partir da mudança de consciência das pessoas. Quando a gente começar a utilizar essas novas tecnologias que estão vindo por aí, né, como blockchain, como outras, para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa abrir a caixinha de tesouros dessas grandes empresas, do que adianta? Qual é a diferença para uma pessoa que tem, né, 50 bilhões e outra que tem 200 bilhões? Qual é a diferença? Não tem diferença. Porque depois de certo nível, né, todos eles podem comprar as mesmas coisas, mas parece que eles ficam tarados, né? E eles não conseguem olhar o próprio planeta. Não, a gente tem que olhar para Marte, vamos conquistar Marte ou outro lugar, vamos conquistar, sabe, a Via Láctea, vamos lá para o Sol Central. Isso é produto de muita Disney na sua cabeça. É muita fantasia, é muita alegoria, sabe? É muita criatividade, muito dinheiro no bolso. Para pensar, se um bilionário desse resolvesse acabar com a fome no Nordeste com a sua tecnologia, levando placas fotovoltaicas, levando água, desenvolvendo o Nordeste, ele poderia ganhar consumidores. E todos sairiam ganhando. Não se engane, tecnologia já existe, condições para fazer a mudança já existem. O que entrava tudo, o que dificulta é a disputa por poder. E aí os países ficam brigando uns com os outros, né? Uma hora briga com um país, aí outra hora é aliado daquele país. Aí se junta para derrubar um outro país em outro lugar. E aí você fica brincando, né, com a vida das pessoas. E na hora de você transferir tecnologia? Não transfere. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que vender 5 toneladas de banana para comprar um computador. Me explica isso. E a gente continua fazendo isso, né? Tudo bem que o Brasil tem que ser um país
agrícola, que ele abastece o mundo, que o Brasil é um império, nós sabemos disso. Só que o império também é feito de tecnologia. Gente, na minha universidade, na PACE, todo semestre tinha um campeonato de robótica. Garotos de 6, 7, 8 anos, 6 anos, tá? Ninguém me contou, eu vi, eu participava desses campeonatos, ajudando no evento, brincando de programação de robôs. E os nossos garotos de 6, 7 anos estão fazendo o quê? Estão na rua tirando meleca, fazendo besteira, soltando pipa, descalço na rua. Dá para competir? Cara, não dá para competir, né? E o mundo vai ser cada vez mais tecnológico, cada vez mais desenvolvido. E as nossas crianças estão fazendo o quê? Nem aula de direito tem. Na minha concepção, a única saída é a consciência dos líderes. Porque meios para fazer acontecer já tem. Só que a disputa, né, por poder cega tanto as pessoas. E não é só a nível governamental, não. Você vê nas próprias famílias. Então, essa disputa toda que acontece é um reflexo das nossas próprias famílias, da nossa comunidade. O que muda é a potência. A nível local você tem uma potência sim, né? A nível de país você tem uma potência muito maior. A nível global uma potência muito maior. E não existe resistência contra a força. As guerras nesse modelo de Go, tá? Acontecem simultaneamente. E não tem como você se defender. O Brasil está se virando, e eu estou te falando muito bem, né? Porque na minha concepção era para ser muito pior. Mas não perca as esperanças, porque esse nível de consciência, ele naturalmente vai aumentar. Quer você queira, quer não. Vai demorar, é difícil, é trabalhoso. Tem horas que você quer desistir, né? Que eu falei assim, cara, eu não aguento mais, eu não vou gravar mais vídeo porcaria nenhuma, entendeu? Mas aí vem a consciência, fala, vai lá, meu filho, grava, porque alguém vai ver os seus vídeos, cara. Alguém um dia vai ver os seus vídeos e vai ter a consciência, entendeu? É por isso que eu faço de coração, compartilhando tudo que eu sei. Se você quer saber mais sobre o meu trabalho, entra na Escola da Vida Online, na Universidade da Vida Online, participe, ganhe consciência. Isso é o mais importante. Gratidão.